Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Borem Malachi Ben Israel. Estamos iniciando mais uma leitura da Parashá que estaremos estudando ao longo desta semana. Hoje, primeiro dia da semana, estaremos então iniciando as leituras das 7 aliot que serão feitas ao longo dos dias da semana. Na verdade, são 6 dias e 7 aliot. No primeiro dia, fazemos uma aliá, hoje. Segundo dia, uma aliá. Terceiro dia, uma aliá. Quarto dia, uma aliá. Quinto dia, uma aliá. Sexto dia, 2 aliot. Fechando as 7 aliot de cada parashá, quando são parashot, leituras do Shabat. Com exceção dos dias festivos, normalmente fazemos apenas 5 aliot, ok? Mas no Shabat sempre fazemos 7 aliot quando não coincide com festas judaicas. Então hoje, primeiro dia da semana, dia 7 do mês de dezembro, mês 12 do ano de 2025, e estamos no dia 17 do mês de Kislev, do ano de 5.786, que é o 9º mês do calendário religioso e o 3º mês do calendário civil. Então, hoje, nós faremos a leitura da primeira aliá. Essa primeira leitura está no capítulo 37 de Bereshit Gênesis, capítulo 37, do verso 1 até o Passuque 11. Eu quero aqui deixar o nosso Shalom, nosso Boker Tov, muito bom dia a toda a comunidade Anusim Brasil, todas as famílias de nossa comunidade, amigos, internautas, você que tem estado conosco diariamente, Baruch Hashem, pedimos para que possam deixar o seu like, e você que ainda não está inscrito em nosso canal, que possam então se inscrever. E você que nos acompanha diariamente, mais uma vez eu gostaria de pedir que deixe o seu comentário. Deixe um comentário, deixe um shalom, que você possa interagir no comentário, né, que temos aqui o nosso chat, e em cada dia, né, você pode deixar aí o seu shalom, falar de onde você é, o seu nome, a cidade onde você mora, né, para que haja uma ligação entre toda a comunidade. Afinal, somos um povo, somos uma família, somos uma comunidade. Então, principalmente aos que fazem parte da nossa comunidade Anusim Brasil, né, que acompanham também, que a gente sabe, o pessoal acompanha, o pessoal estão interligados, interagem aqui com as nossas leituras, mas às vezes não deixa nenhum comentário, né, praticamente aparece sempre as mesmas pessoas. Então é legal que todos possam participar, não custa nada, é só você dar um alô, dar um shalom, dar um bom dia para todo mundo, né? Um Boker Tov, é legal, interagir é muito legal, né? Então, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal, e o nosso shalom a você que está pela primeira vez, você que está conhecendo a nossa comunidade. Se você não está inscrito, por gentileza, se inscreva. Se você não é um mantenedor de nossa comunidade, mas você deseja nos ajudar, Baruch Hashem, você pode enviar então a sua contribuição para a nossa comunidade através do QR Code que aparece na tela, ou diretamente fazendo aqui, usando a chave Pix, que é anusimbrasilcristiuma@gmail.com. Vamos então à leitura de hoje. Mas antes o nosso Mazal Tov, a você que hoje está completando mais um ano de vida, dia 7 de dezembro, né?
Baruch Hashem, você que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, votos de felicidade e que Hashem lhe conceda muita saúde, muitos anos de vida. Parabéns, Mazal Tov. Capítulo 37 de Bereshit, Gênesis, do verso 1 ao 11. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E Jacó, e habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, da idade de 17 anos, apacentava com seus irmãos as ovelhas, e ele era mocinho com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia José más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque filho da velhice era para ele. E fez-lhe túnica talar com mangas compridas. E viram seus irmãos que seu pai amava mais a ele que a todos os seus irmãos. E odiaram-no, e não podiam falar-lhe em paz. E teve José um sonho, e anunciou a seus irmãos, e passaram a odiá-lo mais. E disse a eles: escutai, rogo o sonho que tive. E eis que nós estávamos atando feixes no meio do campo. E eis que se levantava meu feixe, e ficava em pé, e eis que o rodeavam vossos feixes, e prostraram-se diante do meu feixe. E disseram-lhe seus irmãos: será que reinarás sobre nós, ou terás domínio sobre nós? E passaram a odiá-lo ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: eis que sonhei outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E contou a seu pai e seus irmãos. E repreendeu-lhe seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Viremos, pois, eu e tua mãe e teus irmãos a prostrar-nos na terra perante ti? E invejaram-nos seus irmãos. E seu pai esperou o fato. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betoreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Na paraxá anterior, que foi a paraxá que nós concluímos, Vaishlá, foi a oitava porção, porque essa porção que nós estamos começando hoje, a paraxá Vayeshev, é a 9ª porção das 54 porções. Então, na semana passada, nós estudamos a 8ª porção, que foi a paraxá Vaishlá. E nós concluímos a leitura da paraxá Vaishlá falando do retorno de Jacó, então, para Betel, para a casa de seus pais, aonde o Eterno ordenou que ele fosse habitar com sua família. E a Torá termina a paraxá falando dos descendentes de Esav, falando dos filhos da geração, a geração de Esav, irmão de Jacó. Porém, nós agora, iniciando a leitura Vayeshev, nós iniciamos com uma outra linhagem, falando de uma outra descendência, não mais falando de Esav. Esav não vai se comentar mais sobre ele. Claro que a Torá vai continuar falando, mas não mais apresentando a sua genealogia,
os seus descendentes. Então, hoje nós vimos a história, agora que a Torá começa a contar, de uma nova fase da vida do patriarca Israel, Jacob, agora chamado de Israel. Então, Jacó, Israel, tem suas fases na vida, como nós também temos. Jacó também passou por suas fases. Foi criança, foi um adolescente, foi um adulto, teve a situação da diáspora, teve os seus casamentos, teve os filhos, teve a situação com a filha, teve o encontro com o irmão, enfim, Jacó enfrentou ao longo de toda a sua vida, né? Mas algumas dificuldades, alguns problemas. Mas como nós falamos, o que é um problema? Um problema é uma situação a ser resolvida. E quando resolvemos, deixa de ser um problema. E existe uma frase que diz que o maior problema, né, só existe um problema mesmo, que é um problema muito grande, né, que é às vezes a perda da saúde. Então, a perda da saúde, de fato, é sim um grande problema. Por quê? Porque só temos uma vida, só temos uma. Então, nós, quando ficamos doentes, de fato, temos uma preocupação maior por causa da doença. Agora, fora isso, fora a doença, todos os problemas que vão surgir na nossa vida, tem como resolver. Tudo tem como se resolver. O que precisa, às vezes, é tempo. Porque tem problemas que, na verdade, só o tempo é que vai resolver. Não tem como resolver nada de imediato. Mas tem que resolver agora. Não tem nenhuma. Tem situações que tem que se esperar, porque o tempo é que vai resolver. Inclusive, eu lembro de uma história, inclusive está na internet, de um funcionário do SBT que foi conversar na ocasião com Silvio Santos, que bendita memória, que ele foi conversar com o seu Silvio porque estava com algum problema lá para ser resolvido. E aí o Silvio perguntou se ele conhecia a história, uma história da época medieval, de um homem que foi preso e estava já condenado à morte. Aí ele disse, o senhor já contou para mim essa história. Não, eu vou te contar de novo. Então, Silvio Santos conta essa história. Talvez você já ouviu essa história. E a história é de um homem que era um homem que vivia muito próximo do rei. E esse homem, por problemas que ele teve com o próprio rei, ele foi mandado para a prisão. E ele estava na prisão e já estava sentenciado o dia da sua morte. E ele então, na prisão, conversava com um burro, um animal, um burro. Então o carcereiro passou e viu ele falando com o burro. Ele disse, por que você está falando com o burro? Por que você não aproveita que você está tendo os últimos dias de sua vida e pede aí a comida que você quer, porque você vai morrer. Você não está falando com o burro? Eu disse, não, eu falo com o burro, sim. Eu falo com o burro. Aí o carcereiro foi lá e contou para o rei. Disse, olha, o carcereiro que o senhor mandou prender, ele fala com o burro, ele fala com os animais. Aí o rei ficou muito curioso e pensou, bom, eu conheço outros reis. Todos esses reis que eu conheço têm muito dinheiro, têm muito ouro, têm muita riqueza. Assim como eu tenho, eles também têm.
Mas uma coisa eles não têm: um homem que fale com um burro. Então, sendo assim, por que eu vou tirar a vida desse homem? Aí mandou soltar o preso. E aí o carcereiro, quando chegou lá, disse para ele, mandou chamar. Aí o carcereiro levou o preso até o rei. Aí o rei perguntou, escuta, você fala mesmo com burro? Falo. É um dom que está na nossa família, né? Meu pai já falava, meus parentes já falavam. Eu também, eu tenho esse dom de falar com o burro. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte. Você tem um ano, eu vou te dar um ano para você se apresentar depois na minha frente novamente e você vai conversar com o burro na minha frente daqui um ano. Combinado. Aí mandou soltar ele. Aí quando ele estava lá pegando os objetos deles lá na cela, o carcereiro disse para ele, rapaz, eu te conheço. Você não fala com burro, você não tem esse dom de falar com burro. De fato, é isso mesmo. Mas só que tem um detalhe. Agora eu tenho um ano de vida ainda. E nesse um ano, o rei pode morrer. Qualquer coisa pode acontecer, inclusive o rei pode morrer. E daí? Daí eu estou livre da minha condenação. Então essa história, de fato, ela vai nos ensinar que às vezes há situações que precisam ser resolvidas com o tempo. Então, Jacó enfrentou várias situações na sua vida. Várias, né? Então, agora Jacó já está habitando na sua terra. Uma nova fase da sua vida começa. Já os filhos já estão adultos. O José já está com 17 anos e uma nova fase. E José, então, o filho que Jacó demonstrava mais amor, mais carinho, né? E isso ficou o contrário do próprio pai de Isaac, porque Isaac tinha dois filhos, que foi Jacó e Esaú, e Isaac demonstrava um carinho maior pelo Esaú. Agora, Jacó, na condição de um pai, ele já tem um carinho maior por José. Então, Jacó amava todos os filhos, mas tinha aquele carinho por José. Então, José, ele começa a contar alguns sonhos e aí começa realmente uma nova fase, a história deste grande tzadik, uma das histórias também mais bonitas da Torá, que é a história de Iosef. Aqui começa a história de José, esse jovem com 17 anos e que vai parar numa terra estranha também, é exilado, é vendido para uma terra estranha e lá José vai se tornar um grande líder, um governador. Mas os sonhos que José contava para os seus irmãos começaram a aborrecer os seus irmãos. Eles começaram a odiar José por causa do sonho. E eles não acreditavam, diziam, como assim? Então quer dizer que nós vamos nos inclinar diante da tua presença? Claro, para o momento era algo impossível, porque era o menor, ele era o 11º filho entre homens, porque ainda tinha Benjamim, ele foi o 11º filho de Jacó, homem,
E ele então tinha Rubem, que era mais velho, os outros filhos eram mais velhos. E eles não aceitavam por causa dessa hierarquia, né? Na questão de idade. Então José começou aí a enfrentar um grande problema com os seus irmãos. Agora já não era uma briga entre sogro, entre parentes distantes. A contenda agora já estava dentro da própria casa, da própria família. O que era o motivo? A inveja. Então a inveja, ela está em todos os lugares. Labão tinha inveja, outro tinha inveja. Agora os próprios irmãos também invejavam José, e a inveja deles foi cruel, né? Chegando a ponto de vender o seu irmão. E nós vamos ainda falar sobre isso, mas por hoje nós ficamos por aqui. E desejamos a todos um ótimo dia, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal, de todo perigo. Tenham todos uma excelente semana, uma ótima semana. Lembre de nós também aí nas suas orações, nas suas preces. Reze por nossa comunidade, reze por nós, tá bem? Assim como também estaremos rezando por você. Um grande abraço, um Shavuot Tov, uma ótima semana. Fique com Deus. Shalom, shalom.